Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Você que é novo, é nova por aqui, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta às 7h30 da manhã, onde juntos mergulhamos na palavra de Deus, começamos o dia nos alimentando desse maná espiritual, que é a sua santa palavra. E Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, hoje, gente, eu tenho uma palavra aqui que vai complementar a palavra de ontem. Tiago, estou aqui a primeira vez, não assisti o devocional de ontem, tem problema? De jeito nenhum. Ao final dessa transmissão, você pode revisitar. E, gente, o devocional de ontem, particularmente, Deus falou com muitas pessoas. Eu louvo muito a Deus por cada coração alcançado. Minha é a gratidão e a alegria por esse propósito estar sendo realizado aqui. Mas você que está aqui pela primeira vez e não assistiu de ontem, assiste esse devocional de hoje, que eu tenho certeza que o Senhor já vai soprar algo no seu ouvido. Depois você vê o de ontem e todos os outros que você desejar, que estão salvos aqui no canal, tá bom? Vamos rapidinho hoje aqui, senão a bateria do celular não aguenta, a gente pode ter até um corte na transmissão. Então vamos correr. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Olha o que diz. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse versículo 14 aqui é sensacional, né? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Se eu terminasse o devocional aqui sem explicar nada, sem contextualizar nada, só esse versículo 14, você ouvindo que Deus luta por você, esse realmente já é um tranquilizante. Como Moisés falou com o povo, acalme-se, Deus está lutando com você. Mas me permita fazer uma retrospectiva para contextualizar essa história para ti. Êxodo 14 é justamente um momento antes de Deus realizar o milagre do Mar Vermelho. Quem lembra dessa história? O povo de Israel sai do Egito e eles atravessam a pés enxutos o Mar Vermelho nesta história que é um grande milagre da parte de Deus. Nós estamos aqui no momento um pouquinho antes. E o povo de Israel aqui, ele está, por um lado, cercado pelo mar, certo? E por outro lado, eles estão cercados pelo exército egípcio. E talvez você diga, Tiago, perdão, gente, o faraó não liberou o povo de Deus da escravidão? Por que ele agora está voltando atrás? Por que ele agora está perseguindo o povo de Deus? E o capítulo 14 vai nos dar uma lição preciosa sobre isso. Você precisa entender que o povo de Israel passou 400 anos no Egito, reduzidos à escravidão. Gente, 400 anos dá tempo de nascer muita gente, né? São várias gerações. Então não é alguém que passou um ano, passou 6 meses, passou 3 anos como escravo. São pessoas que nasceram, viveram, trabalharam, sentiram e pensaram como escravos. E a escravidão, ela se torna um modo de viver, ela se torna uma mentalidade, ela se torna uma cosmovisão. Você enxerga o mundo através da escravidão. Então, esse povo que passou séculos sendo escravo, eles foram libertos por Deus. Deus derrama ali as 10 pragas sobre o Egito. O faraó resiste muitas vezes. Ao final da última praga, ele libera o povo. E agora esse povo de Deus aqui, eles são ex-escravos. Guarda isso, ex-escravos. Então eles tiveram uma mudança de condição. Só que, nem sempre uma mudança de condição é acompanhada de uma mudança de mentalidade. E aqui que está o pulo do gato. Deus não quer só mudar a sua condição. Deus quer mudar também a sua mentalidade. Eu lembro até com um certo lamento de um rapaz que contou uma história um pouco triste, né? Era um rapaz pobre que residia na cidade de Mariana. Quem lembra? Mariana, lá em Minas Gerais. Essa cidade passou por um grande desastre há anos atrás. As barragens de uma grande empresa foram rompidas e ali basicamente a cidade foi reduzida a praticamente zero. Muitas pessoas perderam os seus bens, muitas pessoas morreram também. E a justiça brasileira definiu uma indenização para ser distribuída pela empresa para os habitantes daquela cidade. Então aquele rapaz que sempre foi pobre a vida toda,
ele conta que ele recebeu de indenização 400 mil reais. Ele nunca tinha visto esse dinheiro na vida. Ou seja, ele nunca tinha alcançado esse patamar. Era alguém que realmente nasceu, cresceu e viveu na pobreza. Quando ele recebeu 400 mil reais de indenização, a entrevistadora, né, estava ouvindo ali, era um podcast, a entrevistadora ouvindo aquele testemunho, ela falou assim, nossa, então você deu uma virada de vida. E ele falou, infelizmente eu perdi tudo em um mês. Perdi tudo em 30 dias. Porque como eu nunca tinha recebido aquele dinheiro, eu pensei o seguinte, olha, eu nunca recebi esse valor, nunca tive acesso a esse valor. E eu também não sei quando vou ter acesso de novo. Então eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade agora. E basicamente ele gastou tudo em festas. Balada, mulheres, bebidas, luxúrias, mil. E aí ele basicamente pegou todo aquele valor e em 30 dias ele voltou a estaca zero. Voltou a estado de pobreza financeira. Tiago, o que aconteceu com esse homem? Ele teve, por conta da indenização na justiça, uma mudança de condição. Ele recebeu um bom valor. O bolso dele mudou. Os números na tela do celular, ao abrir o aplicativo do banco, tudo isso mudou. A condição mudou. Mas a mentalidade permaneceu a mesma. Então, não adianta ter uma mudança de condição se a mentalidade não é transformada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel, nesse momento, eles não são mais escravos, eles são ex-escravos. Mas o povo do Egito, eles estavam desesperados para recuperarem esses escravos. Sabe por quê? Porque Israel basicamente era a mão de obra do país, gente. O Egito era uma grande potência da época e essa potência era, desculpe a redundância, essa potência era potencializada pelos escravos, pela mão de obra escrava do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, o faraó cai em si e pensa, que besteira que eu fiz. Vamos correr atrás deles. E eu quero ler com vocês o início do capítulo 14, Êxodo capítulo 14, o início, para você entender um pequeno detalhe aqui que eu vou compartilhar contigo. Presta bastante atenção. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó, versículo 2, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Deus está traçando uma estratégia para destruir Faraó. Olha que interessante. Versículo 2. O Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Ou seja, Deus cria uma estratégia para que a movimentação do povo faça o Faraó achar que o povo está confuso, que é o que leva ele a buscar o povo de volta. Versículo 4. Então eu endurecerei o coração do Faraó, isso é Deus falando, ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Note que o versículo 1 diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade recebe a revelação primeiro. Guarde isso no seu coração. Quem tem intimidade recebe a revelação primeiro. Ei, esse devocional não é um devocional para você bater meta, para você cumprir aqui. Tiago, eu falei com Deus que ia ficar 15 minutos com ele todo dia. Não, esse devocional aqui é para transformar a sua vida. Você precisa aprender isso. Quem tem intimidade recebe a revelação primeiro. Moisés era hebreu, assim como todos os outros do seu povo. Moisés era israelita, assim como todos os outros do seu povo. Mas Moisés não tinha a mentalidade de escravo. Embora Moisés tivesse nascido de pais hebreus, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele foi criado numa corte. Ele cresce, se desenvolve, estuda e está o tempo todo num contexto bem distante da escravidão. Ele até se compadece da escravidão do seu povo. Isso leva ele a lutar com o egípcio, a matar um egípcio, depois ter que fugir do Egito. Mas a mente dele não era de escravo. Portanto, ele percebe coisas que os outros que estão ali não perceberam. Deus comunica para Moisés o seguinte, Moisés, eu vou incitar o coração de Faraó para ele perseguir vocês. Mas eu quero dar uma lição a Faraó. Gente, vem comigo agora, para a gente fechar aqui o devocional, que estou preocupado com a bateria do celular. Vem comigo agora, para a gente fechar aqui o devocional, versículo 10 a 12. Olha só, versículo 10 a 12. Vou até colocar na NVT aqui, nova versão transformadora,
para ficar mais fácil. Êxodo 14, versículo 10 a 12. Olha só. Quando o faraó se aproximava, detalhe, você está aqui comigo, né? Deus falou para Moisés que ele ia incitar o coração de faraó para que o faraó fosse atrás do povo de Israel, porque ele queria dar uma lição ao Egito. Ele queria dar uma lição ao faraó. Então, versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E em pânico, clamaram ao Senhor. Eles achavam que algo ruim ia acontecer. E disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Porque nos forçou a sair do Egito? Versículo 12. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Olha só, gente. Toda aquela história das pragas do Egito, os grandes milagres, os grandes sinais, Moisés fazendo aquilo no Egito, e tinha gente lá que falava, Moisés, isso aí vai dar errado, isso aí vai dar errado, isso aí vai dar errado. A mentalidade de escravo não consegue perceber a liberdade, não consegue perceber os benefícios de viver pela fé. Quando você tem uma mentalidade de escravo, você está constantemente tendo medo de romper os velhos limites e viver o que Deus tem para você. Isso é muito forte. Vamos seguir. Versículo 12. Dissemos, deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, gente, isso é muito sério. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Perceba que essas pessoas tiveram uma mudança de condição, eles eram ex-escravos, mas não tiveram uma mudança de mentalidade. Eles ainda pensavam, sentiam, viam, percebiam a realidade com a perspectiva de um escravo, a ponto de dizer, olha, era melhor a gente continuar como escravo no Egito do que estar aqui agora correndo risco de vida. Muitas vezes a gente tem medo de correr risco, né? Isso tem um pouco a ver com o nosso instinto de sobrevivência, a gente sempre busca o conforto, a gente sempre busca a segurança, a gente sempre busca se precaver. Mas fé significa tomar risco. Fé significa arriscar aos olhos dos homens. Inclusive tem uma frase que diz que fé é como dar um salto no escuro. Na verdade, essa é a perspectiva de quem não viu a palavra de Deus. Porque fé não é dar um salto no escuro. Fé é a convicção de que quando você der o passo, Deus vai colocar o chão. Fé é a convicção de que quando você der o passo, Deus vai colocar o chão. Moisés, que tinha a revelação, Moisés sabia que Deus havia atraído os egípcios para promover um juízo aos egípcios. Agora, detalhe, gente, nesse momento aqui, Deus ainda não havia falado para Moisés que o mar ia se abrir, Moisés sabia que Deus ia dar um jeito. Moisés não sabia como. Então, muitas vezes, Deus nos chama para lugares, Deus nos chama para desafios, Deus nos chama para situações que ele só fala o seguinte, ó, fulano, tô contigo, vai dar certo. Mas ele não abre muito detalhe, não. Deus não fala onde, Deus não fala quando, Deus não fala os detalhes das coisas. Olha, você vai encontrar fulano, você vai falar ciclano, você vai perder e parar. Muitas vezes Deus não entra em detalhe, mas ele garante que ele está no negócio e que vai dar certo. E tem uma canção da Cassiane, eu acho que é a canção mais conhecida dela, cujo título é Com Muito Louvor. Né? A música começa assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E no meio da música, ela fala assim, quando ele fica em silêncio, esse ele é Deus. Quando Deus fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Vamos confessar aqui, já teve algum momento que você sentiu que Deus estava em silêncio, que Deus se esqueceu de você, ou que parecia que Deus não estava vendo a sua situação? Tiago, parece que Deus não está percebendo o que está acontecendo. Tem uma grande injustiça acontecendo comigo. Tiago, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Certamente isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Nesse momento, o sentimento que nós temos é o mesmo que os israelitas tiveram em relação ao Egito. É o mesmo sentimento. Olha, era melhor a gente permanecer como escravos no Egito do que agora a gente está aqui correndo risco de vida. Gente, isso é tão sério, tão sério, tão sério, que muitas vezes o silêncio de Deus, ele soa para nós como uma piora. Deixa eu explicar melhor para você. Várias vezes já vi pessoas me falarem algo que poderia ser resumido da seguinte forma. Quando chegasse para mim e falasse assim, ó, Tiago, quando eu comecei a orar a Deus, parece que a situação, ao invés de melhorar, piorou.
Quando eu comecei a buscar Deus, a tribulação na minha casa aumentou. Quando eu comecei a seguir a vontade de Deus, fiz assim, olha, eu vou seguir, vai dar tudo certo. Eu vou caminhar conforme a vontade de Deus. Parece que ao invés das coisas se resolverem, se complicaram ainda mais. Quantas vezes eu ouço isso, gente? Quantas e quantas e quantas vezes? Quem sabe essa não foi, ou quem sabe essa não é uma realidade para você. Parece que quando você resolveu buscar a Deus, as lutas aumentaram. É o mesmo sentimento que os israelitas estão tendo aqui. Olha, lá no Egito, a gente não tinha liberdade, mas também ninguém ia matar a gente. Agora a gente está aqui, a gente tem liberdade, mas parece que a tribulação aumentou. Tem um exército atrás da gente. Gente, o Egito era uma das principais potências militares daquela época. Mas havia alguém ali no meio que tinha uma revelação de Deus. Eu oro para que você seja alguém que tenha uma revelação, mesmo no meio de pessoas que não a possuem. Você vai ouvir a voz de Deus mesmo quando outros não ouvem. Enquanto o povo estava completamente apavorado, Moisés vem com a palavra de consolo. Versículo 13 diz assim, ó, não tenham medo, permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Quem sabe Deus não está falando isso para você exatamente agora. Não tenha medo. Fica firme aí que você vai ver como é que eu vou te resgatar. E o versículo 14, o próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, acalmem-se. Deus é estrategista. O final da história você conhece. Eu vou deixar até para um outro devocional para falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas o que acontece? Deus permite o exército egípcio se aproximar. E aí de repente o Mar Vermelho se abre. Você conhece a história. O povo vai passando a pés enxutos. E o exército egípcio entrou também no mar a pés enxutos. Né? O povo de Israel começou a passar, o exército egípcio veio passando junto. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel termina de passar, o mar se fecha. E Faraó, com os seus cavaleiros, com os seus cavalos, com os seus carros, com todo o seu aparato militar, de altíssima tecnologia, se for considerado aquele período, todos eles morrem nas mãos de Deus. E Deus promove uma grande vitória para o seu povo. E tem um detalhe interessante. Se você for lendo o Velho Testamento, você vai ver que em diversos momentos que o povo de Deus está no deserto, ou mesmo depois de ter entrado na Terra Prometida, o exército de Israel, gente, ele nunca foi humanamente muito forte. Israel nunca foi um povo numeroso, e o exército nunca foi humanamente muito forte. Sempre desvantagem. Mas o povo de Israel tinha Deus ao seu lado. E todas as vezes que eles iam entrar numa batalha, você vai ver isso no Velho Testamento, se você for ler a Bíblia, diversas vezes, os cananeus, os jebuseus, os girgazeus, os heteus, os ferezeus, aqueles povos cananeus, todos eles olhavam para o povo de Israel e temiam o Deus de Israel. Eles ouviam notícia do que Deus havia feito com o exército egípcio. Como assim? Eles derrotaram o exército egípcio. Eles derrotaram a nação mais poderosa do mundo. Como? Se eles não são tão numerosos, se eles não são tão fortes? O Deus deles é poderoso. E a glória de Deus foi revelada. Ouça, Deus tem uma forma de trabalhar. Ontem nós falamos sobre o especialista, Deus como especialista. Às vezes o leigo não entende o que o especialista está fazendo. E às vezes nós também não entendemos o que Deus está fazendo. E muitas vezes é o próprio Deus que permite o cenário se complicar provisoriamente, temporariamente, para ele te dar uma grande vitória lá na frente. Deus permite o cenário se complicar temporariamente para ele te dar uma grande vitória lá na frente. Basicamente, o que Deus está fazendo hoje, muitas vezes, você só vai entender amanhã. Todo mundo tem dias ruins, né? Eu tenho dias ruins, você tem. E nesses dias ruins, se nós formos muito carnais, a gente vai meio que espernear diante de Deus e pensar, Deus, parece que o Senhor não está lutando conosco. Mas Deus, ele está acima disso tudo. Ele está acima das nossas variações de humor, das nossas variações emocionais. Deus está acima da variação da Bolsa de Valores. Esses dias uma pessoa que vai viajar para fora do país, vai para os Estados Unidos e o dólar está nas alturas. A pessoa falou comigo assim, poxa, Thiago, eu estou aqui preocupado porque agora o dólar deu uma disparada e justamente agora que eu vou precisar viajar. Eu falei, Deus é o Deus da provisão, no real, no euro, no dólar, no iene. Deus é o Deus da provisão em qualquer moeda. Deus é o Deus da provisão em qualquer circunstância. Deus é o Deus que luta as batalhas, tanto do povo de Israel há milênios atrás, quanto as nossas batalhas hoje. O que Deus faz hoje, muitas vezes, só vai entender amanhã.
Quando o povo de Israel atravessou a pés enxutos, terminou a travessia, que o exército egípcio foi derrotado, aí eles foram entender o que Deus já estava promovendo desde o início. Aí talvez você diga assim, ó, Tiago, isso aí deve ser uma frase de efeito que você encontrou. Não é não, gente. Lá em João capítulo 13, versículo 7, e com essa palavra eu quero fechar esse devocional com você. João capítulo 13, versículo 7, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? E Jesus fala para Pedro assim, ó, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas em algum dia você entenderá. Muitas vezes também, a gente não entende o que Deus está fazendo agora, a gente não entende porque o cenário se complica no presente, mas lá na frente a gente vai entender. Temos um Deus que nunca saiu do governo dele. Um Deus que nunca perdeu o controle de todas as coisas. Confie nisso. Você tem um Deus onde você pode descansar. Então profetizo, declaro sobre a sua vida, assim como Moisés falou sobre o povo de Israel naqueles dias, Êxodo 14, 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos. E antes da oração, gente, eu quero convidar você que é novo aqui no canal, está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. A gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp para você receber o link dos devocionais todos os dias. É um grupo fechado, sem conversas paralelas. É só para você receber o link dos devocionais. E nessa temporada nova de devocionais, eu tenho enviado o esboço, as anotações que eu faço aqui, tenho enviado por escrito lá em PDF, para que vocês possam acompanhar também. Isso só recebe quem está lá no grupo, tá? Então aproveita para entrar logo para receber esse presente também. Tiago, como é que eu faço para acessar? Link que está disponível tanto na descrição como no comentário fixado aqui da nossa transmissão, tá bom? Tem o link do grupo de devocionais e o link da nossa comunidade do discipulado, que é onde a gente faz um estudo mais aprofundado, um crescimento espiritual mais consolidado também. Quer entrar na comunidade? Clica no link e vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos orar, gente? Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque mesmo sem entender, nós podemos confiar e descansar que o Senhor luta por nós. Podemos confiar e descansar que temos um Deus que nunca saiu do governo, um Deus que nunca saiu do controle, um Deus que nunca saiu da direção de todas as coisas. O Senhor está sentado no seu santo trono. Meu Pai, eu oro para que essa palavra ministre paz, descanso e renovo sobre os corações daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Tem misericórdia de nós. Nos sustenta, Deus. Tu és o nosso sustento e somente o Senhor é o nosso sustento. Nos carrega em teus braços, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Também comenta aqui abaixo qual foi a parte, o trecho, a frase, o momento desse devocional que mais ministrou ao seu coração. Seu feedback é muito importante, eu sempre faço questão de responder todos os comentários que são lançados aqui, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.